Olá, muito bom dia. Eu sou a Cris do canal Feito Tarô e Terapias, um canal de tarô e terapias feito para vocês. Vamos para uma leitura direto ao ponto, aquele momento tarô direto ao ponto. Trouxe duas opções de escolha. A opção número 1, o quartzo rosa. Opção número 2, a ametista. Agora, olhando para essa ametista, eu me dei conta de que eu tô toda roxa por aqui. Peguei essa pulseirinha aqui para combinar com a blusa, mas eu também trouxe o tarô Encantos de Lavanda, que é o meu xodó, meu novo xodó, esse tarô maravilhoso. Então aqui tá separado arcanos maiores e menores. Vou tirar uma energia do tarô dos arcanos maiores para que a gente sinta. Olha, tava aqui misturadinho. Peguei uma carta, ó, 8 de paus. 8 de paus saiu na leitura anterior. Talvez tenha uma ligação, pode ser uma continuidade. Vamos ver. Tarô, vou tirar um arcano maior e arcanos menores também, para a gente dar uma clarificada. Os anjos respondem, os anjos do romance e o pergunte ao oráculo, tá? Que é para dar aquele direcionamento certeiro. Vamos lá? Eu pensei uma coisa aqui, mas não vem ao caso. Não vem ao caso. É uma coisa muito para mim. É um direcionamento. Esse sim, um direcionamento para taróloga. Vamos lá, meus queridos. Neste momento, peço cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias. Cartas e mensagens para quem está aqui comigo no tarô, no canal Feito Tarô e Terapias. Diga lá, tarô. Enquanto eu embaralho, eu vou pedir o like de vocês. Eu não estava pedindo, né? Mas me ajuda muito, viu, gente? Então, por favor, curta, comenta, compartilha. É a nossa energia de troca, tá certo? Cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias. Anjos respondem. Do romance, para quem trouxe questões do coração, quem quer saber alguma coisa relacionada a relacionamentos. Vamos lá. Agora, pergunte ao oráculo. Vamos começar afastando aqui a opção número 2, que é a ametista, e agora a gente vai pro quartzo rosa, opção número 1. Vamos lá. Mensagem, já adianto que está boa.
Você simplesmente vem com a energia do imperador, energia de comando, de poder, de força, de liderança, de alguém que está ali pronto já para a luta, que comanda, estratégico, forte, observador, uma energia de muita força, de muito poder. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que é importante que vocês assumam esse lado imperador que todos nós temos, aquela força, aquele comando, ainda que sejamos imperadores, das nossas próprias vidas, mas isso é muito importante, tá? Para esse momento que você está vivendo, identificar tua força, teu poder, tua energia, trazer isso de maneira muito forte, tá? Por quê? Porque eu sinto que quem está aqui está passando por um momento que está ali chorando pelo leite derramado. Passou por alguma situação, por alguma perda, por algum revés, alguma situação de término. Posso estar falando de término de relacionamento, posso estar falando de alguém que perdeu o emprego, né? Término, quando eu falei término de relacionamento, tá? Mas alguém que perdeu o emprego, ou alguém que achou que ia ser promovido, não foi, e que está remoendo isso, tipo, eu não fui o escolhido porque eu não me esforcei o suficiente. E aqui, essa carta, eu amo esse 5 de copas. Porque na maior parte dos tarôs, o 5 de copas tem 2 taças inteiras e 3 viradas. E ele tá ali olhando as taças que estão caídas. Essa é a carta que a gente fala que você fica ali chorando sobre o leite derramado. Aqui, nesse tarô, percebam, as copas elas estão todas viradas. Ou seja, tem muita coisa vindo para a vida dessa pessoa. A vida dessa pessoa tem bastante coisa para ele se agarrar, mas ele simplesmente vira as costas, ele não olha para o que ele já tem, tá? E quando você percebe o que você tem, quando você se empodera a partir do que você já tem e começa a agradecer, tá? Esse agradecer aqui é por conta da minha intuição, não é do 5 de copas, não. Mas é sempre bom a gente vibrar. Não é que é sempre bom, é sempre necessário a gente vibrar na energia da gratidão. Porque se a gente olhar, a gente tem muitos motivos para ser grata. E essa pessoa aqui, quem escolheu o quartzo rosa, tem muita coisa. Vocês estão com as 5 copas ali, ó, viradas, intactas. Então, faz esse exercício. Faz aquele balanço do que eu tenho para agradecer. E tem muita coisa. A gente vai normalizando as coisas e acha normal tomar um banho, chegar em casa e ter uma comidinha pronta. Nem todo mundo vive essa situação. Então, sejamos gratos, tá? Quando a gente traz para si esse poder, a gente se empodera, se auto-empodera e para de chorar sobre o leite derramado, a gente tem 2 possibilidades de início de maneira, assim, muito significativa. Vocês vêm com as de ouros e um as de espadas. O as de ouros é aquele as que é um início com potencial de solidez, de materialidade. Posso estar falando de alguém que está começando um empreendimento profissional e que tem uma possibilidade de dar muito certo, tá? Mas também estou falando com alguém que pode estar num começo aí, que para esse começo ser frutífero, precisa ser bastante estratégico, né? Traçar planos verdadeiros, tá? O as de espadas, ele fala com o começo, de um começo com base na verdade. Então aqui é preciso unir o que você quer de verdade, tem até uma música, né, da Marisa Monte. O que você quer saber de verdade, o que você quer de verdade e o que você pode construir com solidez, tá? Tem uma energia muito forte aqui de começo, mas é preciso que você pare de chorar sobre o leite derramado, tá? Os anjos do os anjos respondem, falam de um compromisso. Posso estar falando de um compromisso entre 2 pessoas, tá? Para alguns é isso mesmo. Para algumas pessoas eu posso estar falando de você se compromissar com algo, tá? E aqui eu sinto que essa mensagem aqui do compromisso fala muito desse início aqui, tá? Todo início, quando a gente tem verdade
quando a gente tem solidez e quando a gente está compromissado com aquilo, a tendência de algo ser grandioso, né, digno de um imperador, é muito grande, é muito propícia, tá? Para quem trouxe questões de relacionamento, os anjos do romance estão dizendo, seguro que é ele ou ela. O par que você está buscando já é alguém que você conhece. Veja aí nos seus contatinhos que essa pessoa que você está, a pessoa você já conhece, tá? O Pergunte Oráculo está dizendo, e é uma mensagem que encaixa perfeitamente nessa aqui, ó, para quem está começando, tá? Não perca a oportunidade, o rio nunca passa duas vezes no mesmo lugar, então não percam tempo, tá? É isso para quem escolheu o quartzo rosa. Que mensagem poderosa, linda. Não percam tempo, né? Agora, a ametista. Vamos lá. Ah, que bonitinho. Que lindinho, que lindíssimo. Meu Deus. Ah, que fofo. O que eu fiz? Ah, saiu a imperatriz. Na opção anterior saiu o imperador. Então temos aqui um casal imperial. Pode ser que para algumas pessoas seja interessante ouvir a opção anterior, tá? Porque se essa mensagem ressoar muito com você, dá uma olhada na opção número 1 também, tá? Porque é raro, mas acontece. É raro, mas sempre acontece de sair o casal. Às vezes sai rei de espadas e rainha de espadas, rei de copas, rainha de copas. E quando sai o imperador e a imperatriz, é uma força muito grande porque são arcanos maiores, né? Então, eu tô nessa opção aqui do quartzo, da ametista, eu tô falando com alguém que tem uma força interior muito grande, uma força de amorosidade, uma força criativa, abundante, calorosa, aquela pessoa que atrai todo mundo e que aconchega todo mundo. A imperatriz é aquele comando amoroso, tá? Tô falando com quem tem essas características e talvez você precise buscar isso nesse seu momento, tá? Gente, olha, assistam a opção número 2, a opção número 1. Quem tá aqui na opção número 2 assiste, porque de fato tem muita coisa para vocês lá. Por quê? Lá saiu o imperador e o 5 de copas. Aqui tá saindo a imperatriz e o 4 de copas. Então, assistam, tá? A imperatriz, ela é tudo isso. Mas o 4 de copas é aquela pessoa que, apesar de ser tudo isso, é uma pessoa que não enxerga o seu poder, não enxerga a sua força, não enxerga a sua energia, a sua grandiosidade, tá? O 4 de copas é aquela carta que é de uma pessoa que tá ali no tédio, sabe? Aquela pessoa que nada agrada, né? Tem uma vibe, para vocês identificarem, não é adolescente, tá? O 4 de copas não fala de um adolescente. Adolescente é cartas da corte. Mas aqui é aquele adolescente que, sabe, que tá sempre naquela cara de tédio, que nada deixa a criatura feliz, nada traz um vislumbre de esperança, de felicidade, nada muda o humor, né? Vocês estão vibrando muito nisso daqui, tá? Apesar de ter essa força interna, vocês não estão sendo capazes, nesse momento, de enxergar essa força, de enxergar essa garra que vocês têm, chegar à beleza da vida, à grandiosidade da vida, tá? É preciso sair dessa energia, né? Não estou dizendo que é fácil, mas é necessário, tá? E percebam, ela tá olhando assim pro horizonte, né? Como se estivesse buscando algo fora dela, né? E ela tá olhando aqui, ó, para a imperatriz.
A Imperatriz, ela é toda ela, dentro, é interna, é uma força interna, né? Ela também é expansiva, ela tem tanto para ela, que ela tem inclusive para doar, mas ela tem para ela não busca do outro, porque ela já sabe que ela tem dela. Então é necessário fazer esse momento aqui, tá? Vem muito forte de fazer a sua observação. E quando vocês fazem esse movimento, aí vem o As de Copas. Percebam a ligação que essa opção aqui tem com a opção anterior. Na opção anterior, aqui saiu um As de Ouros, aqui tá saindo um As de Copas, tá? Então, quando vocês fazem esse movimento, vocês trazem para a vida, vocês atraem para a vida de vocês uma energia de algo que começa com uma ar de emoção, de amor, sabe? Algo que vai trazer um transbordar de amor para a vida de vocês. O As de Copas, ele tem essa característica, né? É algo que é tão grandioso, que transborda de amor, que transborda de felicidade, tá? E tem uma energia que eu posso estar falando de um relacionamento, né? De vocês iniciarem um relacionamento com o Rei de Espadas, que é aquele rei. Ele é frio, ele é calculista, ele é estratégico, mas é um rei danado de bonito. Vejam isso daqui, gente. Poderoso, né? É uma pessoa racional, né? Não é uma pessoa ruim, embora eu tenha, né, falado dessas características, que é calculista. Não, ele é uma pessoa estratégica, é uma pessoa que coloca a razão acima de tudo, tá? Mas é um rei, ele tem maturidade, ele sabe o que ele quer, ele sabe como agir, como proceder. A questão é que ele é mais racional, né? Não esperem muitas manifestações de amor, de paixão, não, porque ele é muito racional, mas é um rei, ele sabe o que ele quer, tem maturidade, tá? Para quem não é uma pessoa, posso estar falando de uma situação que vai exigir de você bastante maturidade, bastante pensamento muito analítico, tá? Mas é uma situação que vai levar vocês para um patamar acima, tá? Algo mais grandioso, mais sólido, porque eu tô falando de um rei, tá? Os anjos respondem, estão dizendo, peça ajuda aos outros. E aqui posso estar falando de outros encarnados, amigos, né? Familiares, né? As pessoas que você tem aí no teu entorno, ou posso estar falando da espiritualidade. E a espiritualidade sempre vem com muita força, tá? A gente nunca tá sozinho. Então, busquem ajuda. A gente pode contar com essa ajuda, tá? Lembrando que a espiritualidade tá ali, ó, prontinha para ajudar. Mas como eles não ferem o nosso livre-arbítrio, eles só entram em campo, eles só entram em ação quando a gente pede. Então, peça, tá? Os anjos do romance estão trazendo aqui uma energia de reconciliação para quem quer, tá? Que deixar muito claro, porque às vezes quando fala, ai, não quero saber de reconciliação. Se você não quer saber de reconciliação, esta cartinha aqui não é para você. Caso você queira, receba com todo o coração, com toda gratidão. Os anjos estão falando, uma pessoa do seu passado volta para a tua vida, tá? A cartinha do Pergunte ao Oráculo está dizendo, seja generoso, multiplique seu talento, dividindo-os com os outros. E essa carta aqui, essa mensagem, me fala muito desse 4 de copas, tá? Às vezes quando a gente se disponibiliza a ajudar o outro, quando a gente sai um pouquinho, né, do nosso pedestal, da nossa situação de imperatriz, e a gente se dispõe a ajudar o outro, a gente percebe o quão grandiosa já é a nossa vida, o quão grandiosa já é tudo que a gente tem, tá? Então, sai um pouquinho do teu pedestal, né? Para de olhar um pouquinho só para o teu umbigo. Tem muita coisa no mundo precisando ser mudada, precisando ser transformada e você pode ajudar. Você tem força para isso, tá? Essa força tá aí dentro de você e é necessário colocar essa força para jogo. Tá certo? É isso. Eu vou ficando por aqui.
prometo que volto. Um beijo enorme. Tchau, tchau.